Olá, irmãos, graça e paz. Continuemos as nossas conversas, tirando lições para a vida na palavra do Senhor. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje, no texto de Apocalipse, no capítulo 4, dos versículos 9 a 11. Vou fazer essa leitura e na sequência nós vamos conversar um pouquinho, tirando algumas lições importantes para mim e para a tua espiritualidade. A palavra do Senhor diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito desses 24 anciãos que estão aqui neste texto do Apocalipse. Eu não pretendo tirar trazer todas as informações desse texto, porque senão teríamos que ter um estudo do Apocalipse. E se você quiser, na nossa página da igreja, nós temos o estudo do Apocalipse, do livro do Apocalipse inteiro, versículo por versículo. Basta você ir lá e você pode conferir isso daí e estudar o livro de Apocalipse, um estudo sério, sem aqueles efeitos hollywoodianos, tá certo? Aqueles exageros que muitas igrejas e pastores dão para o livro de Apocalipse, mas uma leitura bíblica, uma leitura correta e uma leitura prática também. Mas aqui nós vamos falar um pouco desses 24 anciãos, porque fala aqui dos seres viventes. Eu não vou me ater a estes agora, dando glória a Deus e se prostrando diante de Deus e exaltando Deus no seu trono. E aí, de repente, esses 24 anciãos se aproximam de Deus, que está sentado no trono, o adoram e tiram suas coroas e se prostram diante dele e entregam as suas coroas e dizem essas palavras de adoração. Quem são esses 24 anciãos? Qual é o propósito existencial desses 24 anciãos e como eles vivem? Então nós vamos responder essas perguntas e trazer respostas para nós, para a nossa vida prática também. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esses 24 anciãos, eles representam o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lembre-se que no Antigo Testamento tinham as 12 tribos. Nós já estudamos aqui os 12 filhos de Jacó, a bênção do pai para eles. E esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, que é o povo de Israel. Então todo o povo de Israel veio daqueles 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos que formaram. Então todo o povo de Deus no Antigo Testamento é representado por 12 tribos. E essas 12 tribos tinham 12 cabeças, que são esses 12 homens que geraram. E no Novo Testamento nós temos os 12 apóstolos, tá certo? Então nós vemos a representação aqui. Eu não vou pegar outros textos aqui agora, como eu já disse. Se você quiser um estudo mais detalhado disso, entra na nossa página da igreja, e lá está bem explicadinho, mostrando textos paralelos e o porquê dessa afirmação que eu faço para você. Então esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus que passa pela face da terra. Parte deles já está na presença de Deus, outros, nós que cremos nesse Cristo maravilhoso e Salvador, estamos vivendo aqui na terra. Então todo esse povo de Deus, que é o único povo de Deus, não é como algumas linhas teológicas, algumas igrejas querem ensinar como se Israel fosse uma coisa e a igreja fosse outra coisa. Não é bem assim. Eles até falam que Israel vai viver num lugar e a igreja vai viver no outro. Papinho furado. A Bíblia não tem suporte para isso daí, suporte bíblico para isso daí. São pessoas confusas que fazem uma leitura confusa do livro de Apocalipse e das profecias de Jesus. A Bíblia é uma só, tem um só Deus que é Pai de todos, que nos faz filhos em Cristo Jesus e que garante a nossa salvação pelo selo do Espírito. Há um só povo de Deus sobre a face da terra, e todos aqueles que creem em Jesus, no mesmo Cristo que Abraão creu lá atrás que viria, nós cremos que ele veio, e todos que têm a fé de Abraão são um único povo de Deus. Então esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus. Então quem eles são? Os anciãos representam o povo de Deus. Desde o primeiro crente lá do comecinho até o último crente, quando Jesus voltar. Todos esses
que são representados aqui por esses 24 anciãos. E a Bíblia vai seguir no livro de Apocalipse com essa simbologia, tá certo? Então, quem eles são, nós já respondemos. Vamos tentar descobrir então o seu propósito e como eles vivem. Primeiro, você percebe que eles estão com coroas na cabeça. Mas de quem eles receberam essa coroa? Eles receberam essa coroa do próprio Deus, do próprio Senhor, e através de Cristo Jesus. Então, mesmo lá no Antigo Testamento, mas pastor, Jesus no Antigo Testamento? Sim, meus queridos, quem já anda comigo já sabe que Jesus ele não aparece só no Novo Testamento. Jesus ele aparece como o anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, em algumas situações, diante de Josué, ele aparece no meio da fornalha ardente dos amigos de Daniel, e em outras muitas circunstâncias, é uma pré-aparição de Jesus ali, ele aparece com uma outra forma, mas é ele que está ali, ele é o mediador da aliança de Deus, hoje, ontem e eternamente, tá certo? Então Jesus é esse daí, ele que coroa o seu povo. É ele, então, que faz com que dá essa coroa. E coroa, o que é? Coroa é autoridade. Coroa é poder. Se você lembrar, por exemplo, do profeta Eliseu, ele usou essa coroa, essa autoridade. Não a coroa deste mundo, que alguns reis e poderosos almejam, outros têm e usam de forma errônea, mas uma coroa espiritual que o próprio Deus coloca na cabeça dos seus servos. E por isso, Elias curou, Elias ressuscitou, Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Com esta mesma coroa, profetas pregaram e foram mortos em nome do Messias que viria. E hoje outros continuam pregando e sendo mortos em países comunistas, budistas e de outras religiões radicais que matam aqueles que pregam, mas eles não deixam de pregar e continuam fazendo seus discípulos e fazendo com que o reino de Deus expanda na autoridade da coroa que Cristo colocou sobre a cabeça daqueles que seguem a Ele, seja no Antigo Testamento ou nos nossos dias de hoje. Esse povo que vivia na expectativa do Cristo e o servia lá no Antigo Testamento, e o povo que sabe que o Cristo veio e voltará em glória hoje nos nossos dias. Tá certo? É Jesus que fala que ele foi ao Pai e ele volta e ele diz assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando essas coisas em meu nome. Ele está dizendo, vocês vão fazer isso no meu nome, com a minha autoridade, porque antes disso ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês vão agora e cumpram o propósito de vocês. É a coroa sendo colocada, é a coroa sendo reafirmada. Então, nós recebemos coroas do Senhor, nós recebemos autoridade espiritual. Você, meu irmão, se você é crente de verdade, você não precisa ter medo de demônio, nem medo de Satanás, porque você tem autoridade sobre o reino das trevas. É Jesus mesmo que diz que ele é o valente que veio e amarrou o outro que se achava muito valente, que é Satanás. E agora Satanás está limitado nas suas ações, não no mundo de forma geral, mas está limitado no que se refere ao povo de Deus. O povo de Deus tem autoridade no nome de Cristo sobre ele, para expulsar demônios, para libertar, para curar, para ressuscitar, para trazer nova vida. É o diabo que deve temer aqueles que trazem coroas verdadeiras, dadas pelo próprio Cristo. É nessa autoridade que esses anciãos, que o povo de Deus caminha no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eles, então, vivem por esta autoridade. Agora, como que eles vivem? Essa coroa, então, ela é autoridade, isso traz a gente parece que até incha, né, quando fala tem autoridade, eu tenho poder, mas essas coroas também, se a gente olhar como esses anciãos vivem, eles vivem para honrar as suas coroas, ou seja, além da autoridade, a coroa também traz responsabilidade e compromisso. Aqueles a quem foi dada essa coroa, agora já não vivem mais para si mesmos, mas eles vivem para o reino do rei que os coroou. Então, a vida dos anciãos, dos 24 anciãos, seja nos homens e mulheres do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou, dos nossos dias, que vivem coroados com a coroa que Cristo colocou sobre a cabeça, não podem ser os mesmos. Você já não pode viver mais para bens materiais. Você já não pode viver mais com os mesmos princípios e valores do mundo. Já não pode viver mais em função de sexo, de dinheiro, de poder. Já não pode viver sem perdoar o teu irmão que te agride, porque agora você é um representante do reino dos céus. E você traz os valores, a ética, a moral, a justiça do reino lá de cima.
Você é um enviado do reino dos céus, habitando numa terra estranha, tá certo? Você é como aquela pessoa, aquele diplomata que vem de um outro país, um embaixador. Jesus mesmo, o apóstolo Paulo nos trata dessa forma, que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos uma nação que vai durar eternamente, que está acima de todas as nações. E nós temos que agora compreender que essa coroa que nos foi dada não é para ficar desfilando o poder e fazendo showzinho gospel, como alguns pastores e padres e outros cristãos gostam de fazer na televisão. Essa coroa é responsabilidade para pregar o reino. Essa coroa é compromisso com Cristo e não em ter um carrão na garagem, uma casa grande e dizer que é próspero e querer se encher das coisas materiais deste mundo. Porque quem tem essa coroa sabe que a sua herança não está nesse mundo, mas está no mundo por vir. Então, meu irmão, essa coroa ela te dá autoridade, mas essa coroa também te dá um compromisso, uma missão para ser cumprida. Os povos precisam ouvir de Jesus. Essa coroa traz uma responsabilidade para você e para mim, para que nós vivamos de tal forma que venhamos a honrar aquele que colocou a coroa sobre a nossa cabeça. A nossa vida tem que ser diferente da vida dos outros. Os nossos casamentos têm que ser diferentes dos casamentos das pessoas do mundo. As nossas amizades nós temos que viver diferente. As nossas idas e frequência na igreja tem que ser diferente, não somente idas para bater o cartão, mas a igreja tem que ser um local de crescimento espiritual, onde você vai com sede da palavra, estar em comunhão com os irmãos, aprender uns com os outros, nos aperfeiçoarmos juntos uns aos outros, para então, como reis, sairmos coroados ao mundo, para representarmos a nação celestial, para representarmos o nosso rei. Então nós vimos aí quem são os anciãos. É todo o povo de Deus. Nós vimos aí que a eles foi dado coroa, uma coroa de autoridade, que agora nós devemos ir com ousadia ao mundo. Mas não é só ir com ousadia ao mundo para conquistar coisas deste mundo. Não, ousadia ao mundo para cumprirmos o nosso propósito. Honrar a coroa, sendo crentes responsáveis e comprometidos com Jesus e com o seu reino. Mas se você olhar para esse texto, você percebe também que esses 24 anciãos, eles se prostram diante de Deus, e eles tiram as suas coroas, e eles entregam ao Senhor. Por que isso? Porque os verdadeiros anciãos, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, não buscam a glória para si mesmos. Como eu já disse, de alguns líderes espirituais de televisão, e tem uns outros que não estão em televisão, mas vivem da mesma forma. Querem ser pastores e líderes espirituais para terem glória, honra, poder, e serem reverenciados por outros. Veja, meus irmãos, cuidado com os lobos, cuidado com os lobos, cuidado com esses pastores de chapelão que vocês estão assistindo, com esses Soares da vida que vocês estão assistindo, e muitos outros que vocês têm assistido. Porque tudo bem, é legal, a imagem é legal, está na televisão aberta, você assiste quando você quer, mas são lobos devoradores. Cuidado, porque o que eles pregam não é o que está na Bíblia, e o que eles vivem eu tenho muitas dúvidas de que seja aquilo que o Senhor espera deles, porque os verdadeiros adoradores, eles tiram as suas coroas e eles entregam ao Senhor. Eles não acham que eles são melhores do que ninguém. Esses 24 anciãos, o verdadeiro povo de Deus, sabem que eles não são nada em si mesmos. Se eles têm alguma autoridade, se eles têm algo neles de poder para fazer algo, esse algo veio de Deus. E é por isso que diante de Deus eles se prostram. Eles tiram as suas coroas e entregam aos pés desse Deus e dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eles reconhecem que a glória é só de Deus. Então, meu querido, se você tem crido nesse Cristo de verdade, não busque glória para você. Não busque a aceitação dos outros. Não se preocupe em primeiro lugar com o que pensam ou dizem de você. Se preocupe em honrar esse Deus que te coroou. E com essa coroa ele te deu uma responsabilidade, uma missão, um compromisso que você deve honrar com toda a tua vida. E eu diria até que se você de repente estivesse em algum outro país, eu diria até com a tua morte. Como muitos crentes têm morrido em muitos lugares para pregar o Evangelho e para honrar aquele que os coroou com um propósito, com uma missão. Então, meu querido, cuidado com quem você segue, cuidado como você vive, cuidado com quem você segue, porque esses líderes espirituais que procuram a glória para si não são anciãos,
não são servos de Deus, não são povo de Deus, são lobos devoradores que vieram do inferno para te enganar e te derrubar. Ah, mas é tão gostoso assistir essas pregações. Sim, as coisas que o diabo faz muitas vezes são gostosas, porque agradam a nossa carne, falam o que nós queremos crer, tá certo? Daí você vai colocar o teu copinho d'água e achar que aquele copinho é abençoado, que aquilo tudo vai te curar, e de repente você está com um monte de rituais na sua vida, só que você já não tem mais comunhão com a igreja, você já não estuda mais a Bíblia com seriedade, porque você já é um devoto daquele pastor que te passa uma série de rituais que parece muito mais uma macumba do que uma igreja evangélica ensinando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos viver de tal forma que a glória seja do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa, se neste mundo você não tem a capacidade de tirar a coroa e render glórias a Deus, não vai ser no céu que você vai fazer isso. Porque se você não faz isso aqui, porque você não é povo de Deus. Se você vive em busca de glória, de honra e de poder para você, é porque você ainda não compreendeu o Evangelho. Você ainda não compreendeu que coisas maiores Deus tem para você. Então, meu querido, prostremo-nos diante do Senhor hoje, porque aqueles que não se prostram hoje por amor, por reverência, por respeito àquele que nos coroou, esses também não serão nem coroados, nem recebidos como filhos na eternidade. Mas serão lançados como criaturas perdidas e caídas no inferno, para todo sempre. Não é purgatório, porque purgatório não existe, a Bíblia não fala disso. Mas é um local de separação total de Deus, para estes que hoje não se prostram e não honram o Senhor da glória. Então, meus queridos, sejamos como esses anciãos verdadeiros, que sabem que são coroados com um propósito, que honram essa coroa e aquele que os coroou, cumprindo a missão e o chamado, e entregam, se preocupam em entregar a glória para Deus todos os dias, o poder e a honra para Ele. Vivamos dessa forma, e a nossa fé será vista por muitos, transformará muitas vidas, e Deus se alegrará, porque estaremos vivendo para sua honra e glória. Amém.